Oi, gente, esse é mais um vídeo da Bíblia em 5 minutos. Hoje nós vamos falar de um tema um pouco polêmico, talvez, só pelo título você deve estar indagando o que que significa, porque com certeza as pessoas se perguntam que Deus é esse que mata, que Deus é esse se é justo ou não é justo, e nós vamos tratar um pouco disso hoje. Mas antes de tudo isso, eu queria que você já desse seu like aqui, não tem a mãozinha assim, aqui no vídeo que você está assistindo, você já põe curtir, porque quando você põe isso, os vídeos vão aparecer para você com mais frequência, né? E às vezes quando a gente termina de assistir, a gente não escuta. Então, o retorno que eu tenho dos vídeos é quando os meus amigos, as pessoas que eu conheço e aquelas até que eu não conheço, me dão um retorno pessoalmente e tal. Mas era interessante também colocar o seu curtir aqui, tá bom, gente? E outra coisa que eu peço também, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você é uma pessoa tímida para evangelizar, essa é uma forma de você compartilhar e se fazer conhecido e fazer a palavra de Deus conhecida para as pessoas. Não é um desejo pessoal meu, é um desejo pessoal de Deus que a gente possa compartilhar o amor e a graça de Deus. E se o vídeo tem servido para a sua vida, que você possa abençoar os outros também, tá bom? Então, gente, hoje nós vamos tratar sobre o Deus que mata, né? Em Josué capítulo 7, Israel tinha acabado de vindo a grande vitória, né, das muralhas de Jericó, como eu falei na semana passada. Dessa vez, eles foram conquistar a cidade de Ai e saíram derrotados, né? E a Bíblia está cheia de adjetivos usados para caracterizar Deus. Deus furioso, um Deus zeloso, um Deus ciumento, um Deus que se acalma, como a gente vai ver aqui nesse capítulo. Então, são características humanas dadas a Deus. Mas é somente assim que nós podemos conhecer Deus. Não poderia haver outras características que não fossem humanas para a gente conseguir interpretar quem é Deus, né? Então se trata de uma linguagem divina adaptada a nós humanos, né? Só para a gente dar uma pequena introdução para entender algumas razões desse tipo. Então, as pessoas podem questionar como pode um Deus justo que mata inocentes, né? Tanta pobreza no mundo, onde está Deus, é muito natural que as pessoas pensem isso. Uma pessoa que morre de câncer, uma criança inocente que morre, uma pessoa que não teve condições de viver, né? E está na terra vida ainda. Então há muitos questionamentos sobre isso. Que Deus justo é esse, né? Então, nós podemos compreender Deus a partir de muitas coisas reveladas na Bíblia, né? De como ele procede. E isso de Gênesis a Apocalipse nós vamos conseguir compreender como Deus se comporta. E hoje nós vamos também entender um pouquinho sobre essa vastidão de quem é Deus. O povo de Israel não conseguiu destruir Ai, como eu acabei de falar para vocês. Então, Josué chega para Deus e questiona, né? Como vai ficar a tua reputação, Deus, diante disso, já que eles vinham de uma sequência de vitórias, né? O Mar Vermelho, Jericó, as muralhas de Jericó, sair do Egito, né? Destruir com aquelas 10 pragas. Então, diante de toda aquela vitória, há uma derrota inesperada numa pequena cidade de Ai. Né? Então Josué questiona Deus sobre isso. E o que Deus responde? Israel pecou, quebraram a aliança, se apropriaram do que não lhe é devido. Então Deus tinha uma explicação para a derrota de Israel diante de Ai. Não vou apoiar vocês até que se livrem de coisas condenadas. Então, um grande conceito que nós devemos aprender para lidar com Deus, e isso de Gênesis e Apocalipse, é que Deus é santo. E diante disso, coisas impuras não podem estar diante de Deus. Então, de Gênesis e Apocalipse, ele vai tratar dessa forma. Agora, ele vai tratar de formas diferentes em cada período. E nós vamos compreender um pouquinho sobre isso hoje ainda. Então, quando as coisas estão dando errado, como aconteceu em Ai, uma pergunta que você deve fazer para a sua vida também é o seguinte: por que está dando tudo errado? Né? Então, uma das indagações que você deve fazer: eu estou pecando? Eu estou errando
em algum ponto da minha vida, isso serve para uma reflexão para você. Se você não está em pecado, se você está em comunhão com Deus, você tem que se perguntar, será que eu estou sendo provado por Deus? E se você está sendo provado, meu irmão, se você se colocou diante de Deus e está vendo que sua vida está com conduta ilibada, então só lhe resta uma coisa, você precisa resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que a Bíblia diz, né? Quando nós somos provados, não temos pecado diante de Deus, não precisamos fazer nenhuma análise sobre isso, estamos corretos diante de Deus, então a gente precisa apenas resistir ao diabo. Ele com certeza vai fugir da nossa vida. Com louvor, com adoração, com oração, isso vai fazer Satanás fugir da sua vida. Nessa história do capítulo 7 de Josué, o que acontece? Quando Acã é descoberto, porque eles perderam, porque Acã pegou as coisas cobiçadas e escondeu, não é? Então, por isso eles não puderam vencer. E o que aconteceu? Acã e toda a sua família, seu jumento, sua capa, tudo foi destruído. Então, você pode perguntar, mas que Deus é esse? Que Deus que mata? Naquela época existia, logo no primeiro versículo de Josué, você vai ver uma frase escrita: eles foram condenados pela lei da santa condenação. Veja bem, toda vida que há uma disciplina na Bíblia, uma correção, Deus sempre trabalha com regras claras. Deus nunca vai castigar alguém se não tiver uma regra bem clara descrita. É a história do álibi, né? Você não dá álibi para aquela pessoa. Então Deus trabalha assim. Para haver uma condenação, há que ter uma regra, uma justificativa, algo que foi quebrado. Então, naquele momento, aquela aliança foi quebrada, a cobiça era condenada. Eu vou me estender um pouquinho nesse vídeo, porque eu preciso explicar essas coisas. Às vezes a gente passa 10, 15, 30, 40 minutos, uma hora e meia assistindo a novela, então por que não assistir alguns minutinhos onde você pode entender um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Bom, então que Deus é esse que mata, né? Um Deus que trabalha com regras claras, e isso em todos os períodos da Bíblia. Eu vou citar de Gênesis a Apocalipse, como vocês vão entender e como é interessante e por que eu creio na Bíblia, porque eu acho ela coerente para a minha vida e para a explicação sobre o mundo. Eu acho a Bíblia coerente. Agora a gente precisa estudar, analisar, compreender, se debruçar para a gente poder ter critérios para as nossas vidas. Então, a Bíblia é dividida em vários períodos, né? São chamadas, para quem é mais lida mais com a parte litúrgica, né, com a parte teológica, são chamadas dispensações, ou seja, períodos da Bíblia. Então, teve o período, a dispensação da inocência, né, de Adão e Eva, teve a dispensação da consciência, onde o homem tem a consciência sobre o pecado. Tivemos a dispensação do dilúvio até a Torre de Babel, né, onde há a mistura das línguas. Tivemos a dispensação da promessa, que é onde ele faz a promessa da grande nação para Abraão. Né? Tivemos a dispensação da lei mosaica, que é onde Acã se enquadra, né? Que vai do Monte Sinai até o dia de Pentecostes, que é no Novo Testamento, quando os discípulos começam a falar em línguas, que é o dia de Pentecostes, né? E estamos agora, na nossa época atual, 2018, nós estamos na dispensação da graça, ou seja, também chamada a dispensação da noiva do Cordeiro, da Igreja de Cristo, né? E após esse período, que até tem uma novela agora que está falando sobre isso, né, sobre o arrebatamento, e ele é bíblico, existe na Bíblia, a passagem está sendo coerente com a Bíblia, a dispensação da ira do Cordeiro vai ser logo depois do nosso período, que é esse período de tribulação, que inclusive é falado na novela. Então é a tribulação que vai do arrebatamento até a segunda vinda de Cristo. Depois aí nós temos ainda a dispensação do governo do Cordeiro, que é o milênio, né? Onde a igreja vai reinar aqui na terra durante 1000 anos e Satanás estará preso. Depois disso, nós temos a última dispensação, que é a dispensação da nova criação dos céus, novos céus e nova terra. Então, tudo isso é só para dar um pequeno resumo, para entender
onde Josué 7 está enquadrado e por que essa explicação de um Deus que mata. Um Deus que mata não é o desejo de Deus, não é o propósito de Deus, mas Deus trabalha com a humanidade sempre, com regras claras, e a gente precisa entender onde nós nos enquadramos. Se erramos, se pecamos, precisamos pedir perdão a Deus, porque quando ele fala que é um Deus de justiça, você pode dizer, um Deus de amor não é um Deus de ira. Onde há amor, um pai que ama, um pai também disciplina. Você que é pai, você que é mãe, você está entendendo o que eu estou dizendo. Então, tudo vem junto. O conceito de Deus cabe tudo, a justiça, o amor, né? E a santidade principalmente. Que Deus abençoe tua vida, eu espero ter contribuído na edificação da tua vida e na explicação de quem Deus é e de como Deus trabalha com o ser humano. Que Deus te abençoe.